Pessoal, beleza? Amanhã é dia 31 de outubro. E o que a gente comemora no dia 31 de outubro? O Halloween? Não. Dia 31 de outubro a gente comemora a Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que se deu no século XV, em 1517, aonde aconteceu uma ruptura da igreja. Naquela época, um monge augustiniano, professor de teologia na Alemanha, ele começou a questionar alguns dogmas da igreja. E entre esses dogmas que ele questionava eram as indulgências. E o que eram as indulgências? As indulgências diziam que eu poderia comprar o perdão de Deus, que o perdão de Deus ele poderia ser comprado. Então Martinho Lutero, a partir desses questionamentos, ele cria as 95 teses e cola na capela da capela de Wittenberg, na Alemanha. E aí, a partir dessa ação de Martinho Lutero, se dá a Reforma Protestante, tá certo? Isso muita gente sabe, mas o que muita gente não sabe é que antes de Martinho Lutero, teve alguns outros homens que são chamados de pré-reformadores, que também tentaram, que também questionaram a igreja. E é sobre esses homens que a gente vai falar hoje, tá certo? O primeiro desses pré-reformadores foi um sacerdote inglês chamado John Wycliffe. Ele aparece no cenário inglês no século XIV e também ele era professor da Universidade de Oxford, tá certo? John Wycliffe ele começou a questionar os principais dogmas da igreja. E quais eram esses dogmas? Ele começou a questionar a transubstanciação, que é que na hora da comunhão, né, o pão se transforma realmente em carne e que o vinho se transforma realmente em sangue. Ele também começou a questionar a existência do purgatório. Ele também começou a questionar a questão das indulgências que depois Martinho Lutero viria colocar em xeque, e ele começa a colocar em dúvida esses principais dogmas da igreja. John Wycliffe ele morre aos 59 anos, é enterrado e ele foi condenado no Concílio de Constância, anos após a sua morte. Seu corpo é exumado e é queimado. Porém, o John Wycliffe, através da sua pregação e do seu trabalho, ele deixou alguns discípulos. E o principal discípulo que ele deixou foi um homem chamado John Hus. John Hus ele era um boêmio e ele é professor na Universidade de Praga, tá certo? Isso já no século XV. John Hus ele era professor na Universidade de Praga e a sua principal questão que ele afirmava era que a igreja ela deveria ser mais parecida com Cristo. E ele também dizia o seguinte, que existe apenas um cabeça na igreja, e esse cabeça não era o Papa, o cabeça era Jesus Cristo, a cabeça da igreja era Jesus Cristo, e ele afirmava veementemente a autoridade da palavra de Deus na igreja. John Hus ele foi condenado à fogueira, e conta a história que John Hus ele foi queimado vivo, e no momento em que ele estava sendo queimado, ele cantava salmos. Não sabia da existência desses homens que com certeza inspiraram Martinho Lutero, que viria logo após, no século XVI, trazer esse grande movimento que amanhã faz 501 anos, que é a Reforma Protestante. Os seus frutos perduram até hoje, tá certo? Então, Deus abençoe vocês e até sexta-feira no próximo vídeo.